colocou no seu canal um vídeo, era de um assessor do presidente Biden nos Estados Unidos, Sim. falando: "Veja bem que a inflação agora lá fora também tá alta, tá na casa dos 5%". E ele falando: "Olha, tá em 5% de inflação, mas se a gente excluir tudo que subiu, não é tanto assim, né?". Basicamente foi isso que ele falou. E a Que culpa é da loucura! carne de porco, é do frango, e isso aí pode ser culpa dos comerciantes, porque é um oligopólio nesses setores. Então, querendo ou não, por mais que eles tenham criado trilhões de dólares, isso tem um impacto no final das contas, porque o dinheiro, ele tá representando bens e serviços É isso aí. numa economia. E se você cria muito dinheiro e você não aumenta essa quantidade de bens e serviços, então o dinheiro perde valor em comparação com isso. Mas não, a culpa nunca é do governo, é sempre do comerciante inescrupuloso. É legal explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né. Agora foi muito por causa da pandemia, né, teve um monte de coisa, eles queriam ajudar aos sei lá, pagar as pessoas mais pobres, né, ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil, né. Imprimir entre aspas, né. Como é que é essa criação de dinheiro Pois hoje? é, acho que essa é uma parte importante, que é um pouco mais complexa até, porque Porque o dinheiro é digital. o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a chamada moeda bancária. Quando eles fazem um empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária e que funciona como se moeda fosse, e isso impacta a inflação também. Então, entender toda a mecânica do processo de criação de dinheiro que é a chave. E eu remeto novamente ao Roberto Campos, porque quando ele explicava isso, ele dizia, bom, se a inflação é expansão monetária, essa é a causa da inflação, qual é a causa da expansão monetária? Porque ele diz que qual é a expansão é a causa causada, qual é a causa causante? Por que estão expandindo a oferta monetária? No passado, no brasileiro, era muito mais fácil identificar. Cara, o governo não tinha nenhum controle, o Banco Central emitia moeda para financiar o governo assim descaradamente, acreditava na conta do governo, na chamada conta movimento, que era uma conta no Banco do Brasil, e que de lá o Tesouro gastava. Então, entrava digamos que entrava no vermelho sem parar e o Banco Central injetava dinheiro para cobrir essa conta. Então, era um descontrole completo. Mas, com o Plano Real, conseguiram controlar essa emissão monetária no Brasil. E aí, hoje, quando a gente olha essa expansão monetária, parte é a responsabilidade do governo, pelo déficit fiscal e tudo isso, mas tem parte também que é o próprio processo de expansão de crédito. Os bancos emprestando, e quando o crédito vai crescendo na economia, isso vai aumentando a massa monetária. Que até, fazendo um parênteses, porque é um ponto importante, a gente fala, bom, estamos aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, mas como é que a gente mensura isso, né? Quais são as formas que a gente consegue medir a quantidade de dinheiro? E essa também é uma dificuldade, porque a gente tem os chamados agregados monetários, aqueles instrumentos que são desde os mais líquidos aos não tão líquidos, mas que acabam funcionando como dinheiro. A gente começa na base monetária, que é o papel moeda impresso e moeda metálica. E as reservas bancárias, que esse é o dinheiro que os bancos têm junto com o Banco Central. Então essa é a primeira mensuração que a gente tem da quantidade de dinheiro em circulação. Seria o M1. A base monetária. Depois o M1, que é o papel moeda em circulação, em poder do público, na sua carteira, que está nas empresas, não que está no cofre dos bancos, mais depósitos à vista. Isso é aquele dinheiro que não rende juros, esse M1. Exato. Aí depois o M2, depósitos a prazo, que já rende juro, depósito de poupança, entra no M2, mas a gente pensa, depósito de poupança é a prazo, mas efetivamente qualquer um consegue pagar alguma coisa com poupança, né? Saca no mesmo dia. Você consegue até no débito automático, até dependendo. no débito automático. Então, quando a gente olha os agregados e consegue entender como o dinheiro está crescendo na economia, a gente precisa entender quais são os fatores que levaram a essa expansão monetária. E aí tem parte que foi o déficit fiscal e que em 2020 foi realmente um dos grandes fatores foi esse. No Brasil, nos Estados Unidos, assim, um negócio absurdo, que nos Estados Unidos não acontecia em 80 anos, olhando essas estatísticas de quantidade de dinheiro, subindo a quase 30% ao ano o M2. Isso realmente, nos últimos 50 anos, a média de crescimento anual era cerca de 5%, 8%. E aí foi para 30%. E é claro, a gente está vendo agora o resultado nos índices de preço. Que é outra coisa importante da inflação, porque os preços, especialmente os preços a consumidores, quando a gente vê agora o IPCA subindo tudo isso, e lá fora também, isso já é sintoma de causas passadas. Então, a inflação é até um indicador atrasado, porque as causas desse aumento de preços foi no ano passado, não é agora. Então, a gente está olhando um pouco no retrovisor. Os preços de agora é um pouco do que aconteceu no passado. Tem vários pontos aí, né? O IPCA, por exemplo, é um dos índices que nós usamos para medir o aumento de preços, que é a maneira como a gente mede
a inflação. Que talvez não seja a melhor maneira possível, porque você pega na Venezuela, como é que a gente vai medir inflação hoje lá sobre itens que não existem mais no mercado? Então, por isso, entender que a inflação é aumento da oferta monetária é mais interessante do que só estar atento ao aumento de preços. Até porque, como o Rich falou, o que está acontecendo agora é um reflexo de toda a criação de moeda que nós vimos no ano passado. E que hoje em dia é basicamente o apertar de um botão, né? Se a gente pega o passado, e eu trouxe até aqui algumas moedas romanas e algumas gregas, né? Hoje não trouxe. Hoje não tem caixinha surpresa, caixinha diferente. Verdade. Hoje. O Richard falou, só venho se trouxer as moedas. Eu falei, tá bom então, né? E eu tô com vários denários aqui, alguns áureos romanos e tetradracmas gregos, Pra né? quem não tá assistindo no YouTube, né, e tá ouvindo só, ele tá falando de moedas de prata, ouro, moedas Realmente, antigas. é real isso aqui. Sim, todas reais. Ele tem. É tipo quando eu compro uma bolsa, ele fala, agora tem certificado, outras coisas tudo. pra comprar. Aí você vê como o valor é subjetivo, né? Eu valorizo Totalmente. muito mais isso aqui do que a bolsa. Inclusive, ele falou pra mim, amor, se eu morresse, o que você ia fazer com as minhas moedas? Eu falei, vender, óbvio. Não, ela perguntou, Indignada. quanto saiu esse áureo aqui da Diva Faustina? Eu falei, o preço de uma bolsa sua, né? Só pra mostrar, né? Absurdo. De fato, a diferença. Ela pode Do comprar a tamanho de bolsa e eu posso comprar. Mas o ponto interessante dessas moedas é que lá atrás, a mesma coisa que acontece hoje também acontecia. O governo, ele queria gastar mais. Só que para gastar mais, como é que ele ia fazer se a moeda era feita de prata ou de ouro? Ele precisava encontrar mais prata ou mais ouro. Tanto que essa moeda dourada que eu tenho nas minhas mãos aqui, com a face do Nero, né, que foi um imperador Não se engane, ele não romano. tá tocando na moeda, tá? tem Não pode tocar. Tem não um pode tocar. plásticozinho aqui. Essa moeda aqui do imperador romano Nero, feita de ouro, elas só começaram a ser cunhadas, esses áureos, depois que César conquistou a Gália, lá no final, né, do século I antes de Cristo. E aí ele conseguiu uma fonte de ouro, as minas daquele país, eles começaram a cunhar áureos. Só que com o tempo, quando os imperadores queriam cunhar mais moeda, o que eles faziam? Eles começaram a diminuir o peso das moedas. Então o áureo começou ali com mais ou menos 8,5 gramas de ouro, foi diminuindo. Os denários, moedas de prata, começaram com 4,5 e foram diminuindo. No final começaram a ser adulterados, começaram a colocar cobre. Porque naquela época, para criar mais moeda, ou você conseguia mais metal, ou você adulterava a moeda. Hoje em dia é o apertar de um botão, porque nem precisa mais imprimir. Teve até um episódio interessante na Argentina, eles criaram também muita moeda por conta do coronavírus para dar para as pessoas, ao mesmo tempo que eles fecharam a economia, foi o maior lockdown do mundo. E como a Argentina ele tem medo do sistema bancário, porque sofreu um confisco há pouco tempo, eles queriam tirar dinheiro do banco. E não tinha papel moeda suficiente para que eles pudessem sacar o tanto de dinheiro que foi criado. Sabe que é muito bacana estudar a história do dinheiro e ver as moedas, porque a gente vai vendo como o governo utilizava de várias artimanhas para conseguir inflacionar a moeda, né? Uma das, sabe as ranhuras das moedas que hoje a gente Eu vê? ia até mostrar aqui que, tipo, eu tenho uma de ouro e provavelmente essa é de prata. De prata. E uma é, tipo, gorda e grande e a outra é pequenininha, né? Porque nitidamente não tem o que fazer com elas, porque o ouro é muito mais valioso Claro. e difícil, escasso e tal. As ranhuras das moedas surgiram como um mecanismo de impedir que eles fizessem a clipagem de moeda. Ou seja, esses pedacinhos aqui cortados, o pessoal cortando a moeda realmente para fazer mais moedas, mas eles tentavam fazer com que ela circulasse pelo valor de face, né? Mas realmente, hoje, o processo de impressão de dinheiro pelo Banco Central, eu quando explico isso para as pessoas, elas acham que eu estou brincando, exagerando, mas é realmente um simples registro contábil. Então, quando, por exemplo, o Banco Central quer, como fez o Banco Central americano, quer comprar agora título de hipoteca ou título de dívida do Tesouro Americano. Ele simplesmente acredita na conta dos bancos ou do banco que ele está comprando, a quantia que ele vai comprar, do nada, quer comprar 1 bilhão, vai lá e escreve 1 bilhão, tudo digital, ou então 100 bilhões ou 1 trilhão, a quantia que for. É simplesmente assim. É um dígito eletrônico, um registro contábil. Então, realmente, nem precisa mais de misturar material, não precisa imprimir mais nada, é tudo eletrônico. Por isso que imprimiram tanto dinheiro no ano passado, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia entendem isso, porque ninguém tem mais dinheiro. Eu nem sei quando foi a última vez que eu peguei na minha mão, ainda mais agora com o Pix. Eu passo, né? Você tem dinheiro aí? Eu não tenho. O Bruno sempre pega os meus dinheiros, essa é a verdade. Eu não sei se é dinheiro, eu tenho pesos argentinos aqui. É menos. Daquelas... Eu trouxe também? É menos que dinheiro. Só pra dar uma contraposição. Eu tenho uma nota aqui de 2 pesos, uma de 5 pesos e uma de 10 pesos argentinos. Isso aqui é engraçado porque a gente foi na Argentina a última vez, era quando? 2017. 17. A gente já teve essa briga aqui, inclusive. 2016, 2017. E sobrou um pouco de dinheiro na minha mão. Eu falei, o que eu faço? Compro um alfajor ou seguro pra quando eu voltar na Argentina a próxima vez? O tempo mostrou que era melhor ter comprado o alfajor. Porque agora isso aqui não compra mais nada. É impressionante. Isso que eu queria ver com você.
Porque a gente viu que governos são responsáveis pela inflação. Afinal, a inflação é um aumento de oferta monetária, isso desvaloriza o dinheiro e é terrível para todo mundo. E por que mesmo sabendo que é terrível, pegando casos históricos, a gente vê até aqueles da República de Weimar, por exemplo, né, com trabalhadores queimando dinheiro no inverno, recebendo 2 vezes por dia para poder comprar as coisas. Por que mesmo assim esse tipo de coisa continua? O que os governos ganham com isso? No curto prazo, eles conseguem se financiar. Então, essa é a maneira que a inflação ajuda os governos. Então, por exemplo, na Argentina é um estado que tem um gasto fiscal enorme, tem uma alta dívida também. Eles já não conseguem mais se financiar fora da Argentina em dólares, porque já deram calote inúmeras vezes. É como dizem meus amigos argentinos, é a Argentina e seu eterno déjà vu. Porque assim, a gente já viu essa história 1000 vezes. Então, eles acabam recorrendo à inflação. Mas aí, como conter esse episódio de inflação, de expansão monetária, que é a grande dificuldade, porque daí começam também os economistas e aqueles que são, o Roberto Campos também chamava, né, são os amigos da inflação, aqueles que se beneficiam. Como é que você vai impedir agora a inflação? Vem os economistas e dizem, não, se conter a inflação agora, vai acabar com a atividade econômica, vai aumentar o desemprego, então para acabar com a inflação tem que aumentar o desemprego, então você é contra os trabalhadores, você quer causar desemprego em massa para acabar com a inflação. Então começa esse tipo de retórica e que faz com que seja realmente difícil conter essa escalada inflacionária. Como foi, o Brasil ficou quanto tempo até surgir o Plano Real? Eu, às vezes, olhando a história brasileira, o real parece mais um acidente histórico do que algo muito bem planejado e que a gente vai conseguir manter por tanto tempo. Acho que, bom, já é o melhor plano monetário que a gente tem em 80, 90 anos. Se a gente for pegar todas as moedas nacionais, seria a 10ª moeda e já a segunda mais longeva, com 27 anos. A história monetária do Brasil é apaixonante, porque dá para você estudar aquilo e falar, meu Deus, quanta loucura, né? Quanta loucura. E se a gente pega desde o começo, as moedas foram os réis, que era a moeda de Portugal, e réis é o plural de reais. Aí depois você teve os 1000 réis, Dom João saiu do Brasil, levou todo o ouro que a gente tinha de lastro, precisava criar mais dinheiro, aí processo de hiperinflação, começaram a ver que, ó, agora o pão, né? Antes o pão que era R$1, agora é 1000 réis, aí ficou 1000 réis o nome da moeda. Aí depois, na era Vargas, veio para Cruzeiro, aí com os militares, Cruzeiro Novo, aliás, um pouco antes dos militares, se não me engano, Cruzeiro Novo. Aí Cruzeiro Novo já tinha uns 3 anos, falaram, não é mais Cruzeiro Novo, agora é Cruzeiro de novo. Aí veio Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro novamente, Cruzeiro Real, até que depois chegou no Real. E durante esse período, se a gente pegar de 1954 até 94, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, alguns episódios de 3 dígitos, e no final da década de 80 de 4 dígitos. E quando você olha, você pega aqueles economistas da época que estavam auxiliando o governo, né, Mailson da Nóbrega, você pega até o Sarney, você vê entrevistas dele hoje, você olha para eles e vê esses caras tinham conhecimento econômico. Como é que eles não conseguiram saber que aquelas medidas que eles tomavam de tabelar preço, o Sarney falando que a carne estava cara porque estava escondendo o boi no pasto, de colocar fiscais para ir nos mercados e falar, olha, o preço tem que ser esse. Como é que eles não sabiam que ia dar errado? Sabe que esse boi no pasto teve eu acho que foi na época do Cruzado, 86, que a Polícia Federal foi sobrevoando fazendas em helicóptero para conseguir confiscar o boi e levar para os matadouros, para levar para o supermercado. Tem capa da Veja, sumiu o boi.